Boa tarde, pessoal! Hoje nós vamos conversar com a doutora Priscila Simonato sobre pensão por morte. E se vocês tiverem dúvidas, vocês vão colocando aqui na caixinha ou mesmo anotando, que nós já vamos... Oi, Rafa, tudo bom? Que nós já vamos verificando para... Oi, Gabriel, tudo bom? Deixa eu botar aqui para fixar o tema. Ô, coisa louco. Gabriel, Joyce, deixa eu colocar aqui. Então, pensão por morte, tá? Com a doutora Priscila. Quem já vai entrando, já vai colocando o coraçãozinho. Oi, Clara, tudo bom? Então vamos conversar, belíssimo. Todos muito bem-vindos para conversarmos sobre pensão por morte com a doutora Priscila, que nós sabemos que tem livro já publicado sobre esse tema. Marido, oi doutora Priscila. A doutora Priscila já foi rápida, já entrou em seguida, mas eu quero coraçõezinhos, porque a doutora Priscila inclusive tem livro sobre esse tema. Tem novidades, muitas novidades para conversar conosco sobre esse tema. Já mandei o convite, então, para a doutora Priscila. Oi, doutora Priscila. Olá, boa tarde, tudo bem? Boa Como vai, tarde. Michele? Pessoal, quem está entrando já vai colocando coraçõezinhos. Se tiver dúvida, já coloquem ali também. A doutora Priscila, ela é professora na Damásio. Ela também é uma advogada muito famosa, um escritório bem lindo que eu vi, que ela postou foto com a irmã dela, bem bonita. Além disso, Obrigada. né, ela tem um livro sobre esse tema também, de pensão por morte. Então, todos convidados para comprar o livro da doutora Priscila, tá? E ela aborda vários aspectos muito interessantes nesse livro de pensão por morte, aspectos polêmicos, né, doutora Priscila, sobre propriamente a união, né, homoafetiva. Eu sei que a doutora Priscila gosta também, né, desses aspectos mais familiares com relação. Eu já vi ela Sim. fazer comentários nesse sentido em outras lives. Na verdade, pessoal, é a primeira conversa que nós estamos tendo de verdade, né? Até então só virtual e com mensagens. Mas, assim, já de antemão, gostaria de dizer que eu admiro muito o seu trabalho. Muito Eu te obrigada. considero uma profissional extremamente competente. E gostaria, então, de dar a palavra para que a doutora Priscila possa efetivamente se apresentar, também fazer considerações iniciais e agradecer imensamente, que eu sei que a senhora é uma professora e advogada muito atarefada em ter aceito o convite para conversar um pouquinho sobre pensão por morte hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço, boa tarde, Michele. É uma honra estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Para falar de um tema que eu gosto bastante, como você já colocou aqui, que é pensão por morte, né? Então, sempre muito bom falar sobre esse tema, então agradeço muito e todos os elogios que você me fez, fiquei muito contente de ouvi-los, então muito obrigada, viu? Uma satisfação muito grande estar aqui com você hoje e com seus seguidores, enfim, para a gente conversar sobre esse assunto. Muito obrigada novamente. Pessoal, quero muitos coraçõezinhos, né? Então, nós podemos começar. A doutora Priscila pode, inclusive, escolher, porque eu sei que o repertório dela é imenso, né? A gente nem sabe o que a gente conversa com ela, porque sabe tudo. Até Então, parece. você já quer começar dos aspectos polêmicos, assim, algumas novidades, né? Que seria nesse segmento mais do homoafetivo, enfim. Ou se ela gostaria de mencionar esses requisitos para a pensão por morte, ela está cheia, né, de novos requisitos, modificações com a reforma, as cumulações também, que o pessoal pergunta muito, né, que mudou bastante. Nós temos os artigos específicos, né, que apesar de ela ser possível, mas ela tem um escalonamento agora para poder ser realizada. Então pode ficar bem à vontade para começar pelo tema que a senhora considera mais pertinente, doutora. Tá bom, obrigada. Olha só, pensão por morte, temas são muito polêmicos, nós temos vários temas importantes, atuais,
e controvertidos, né, nesse benefício de pensão por morte. E posso aqui elencar várias situações, né, desde a questão da união estável, da comprovação da união estável, a questão do menor sobre guarda, prazo para requerimento do benefício para os menores de 16 anos, para os filhos menores de 16 anos. A gente tem a questão das uniões homoafetivas, temos a questão do poliamor. São várias situações, né, polêmicas e que não foram trazidas apenas com a reforma, né? Antes da emenda constitucional 103, então pontuar aqui, né, nós tivemos a emenda número 103 de 2019. Antes mesmo dessa emenda, desde 2015, a gente vem sofrendo algumas alterações nesse benefício de pensão por morte. Nós tivemos lá, primeiramente, a Lei 13.135 de 2015, que teve já importantes alterações, e algumas delas positivas, alterações positivas na pensão por morte, como, por exemplo, a questão da indignidade, né? Até para quem não sabe, essa questão da indignidade, o que que é, né? Esse Instituto da Indignidade agora no Direito Previdenciário. Então, um dependente que tenha praticado homicídio, tentado ou, né, consumado contra contra o segurado da Previdência Social, ele perde o direito, então o dependente vai perder o direito de receber esse benefício de pensão por morte. E uma curiosidade, né, Michele, que essa questão foi inserida nessa Lei 13.135, não sei se o pessoal se recorda aqui do caso da Suzane Richthofen, que na época que ela Muito matou os polêmico, pais, né? Que muito não existia uma polêmico. lei específica para fazer essa proibição, né? Exatamente, exatamente. Não existia uma lei específica para fazer essa proibição. E a Suzane, na época, ela chegou a receber o benefício de pensão por morte dos pais. Olha que loucura, né? Ela matou os pais e ainda assim recebeu o benefício de pensão por morte. E na época não existia essa lei. Mas o INSS ingressou com uma ação contra ela e com base nos institutos do direito civil, que já tem lá a questão da dignidade, quando se fala no direito sucessório, foi trazido para o direito previdenciário, mas veja que como não tinha na legislação previdenciária, precisou, então, ingressar com uma ação. Agora, né, nós temos isso inserido dentro da lei previdenciária. Então, uma alteração positiva, né, que foi lá de 2015. Aí nós tivemos também lá em 2015 aquela questão da idade para os cônjuges e companheiros receberem um benefício de pensão por morte. Então, passou a ser vitalícia a pensão por morte. Naquela época era acima de 44 anos. Nós tivemos uma alteração recente, né, esse ano, que passou a ser de 45 anos, que veio com aquele objetivo de evitar a concessão de benefícios para jovens viúvas. E vejam que a gente está lá em 2015 ainda, né? Na Depois verdade, de... aqueles casos bem polêmicos, né, doutora, das meninas, né, Sim, que supostamente, né, casavam com os vozinhos justamente com o intuito de ficar, né, com essa pensão talvez um pouco mais abastada, né? Então exatamente. criou-se alguns requisitos para que isso fosse um pouco mais engessado, né? Essa, digamos assim, Das às jovens vezes até viúvas, sim. simulações, né, com Sim, relação a fraudar o INSS, né? inclusive, né, nessa própria lei 13.135 de 2015, veio também a questão da fraude de casamentos e simulações de união, que caso seja constatado, lógico, depois, né, de todo o contraditório da ampla defesa, que não vai ser concedido benefício a essas pessoas que fraudaram casamento ou simularam uniões estáveis com o fito, né, com o objetivo de garantir a concessão desse benefício de pensão por morte. Então teve essa alteração e depois nós tivemos, né, se não bastassem todas essas alterações em 2015, um pouquinho mais lá na frente, então em 2019, nós tivemos, antes da reforma, quando estava todo mundo preocupado com a reforma da Previdência, o que vai acontecer, o que não vai, veio a Lei 13.846, na verdade era uma MP, né, a Medida Provisória 871, que foi convertida na Lei 13.846 de 2019, e trouxe algumas alterações bastante polêmicas, entre elas, agora o prazo para o filho menor de 16 anos requerer esse benefício de pensão por morte, né? Ele tem 180 dias para requerer esse benefício de pensão por morte, que inclusive até já escrevi um artigo sobre isso, eu falo que é inconstitucional, né? Foi muito criticado desde a MP Sim, já, né? A gente já estava participando de palestras, eu lembro aqui que naquele momento da MP, eu sou aqui da UAB de Santa Catarina, eu participo da Comissão de Direito Previdenciário aqui do Estado,
Então, desde esse primeiro momento, a comissão já promoveu palestras aqui em Florianópolis, já quando, assim, o início, né, do debate, nem tinha sido convertido em lei ainda, já deu aquela brigaçada nos congressos, nas palestras, porque justamente todo mundo, né, tem a mesma linha de raciocínio que vai bem contra o que o legislador colocou, né, que é muito inconstitucional, né, que é totalmente descabido essa situação. Sim. Porque, né, ele trouxe ali uma idade, então, de 180 dias para o filho menor de 16 anos, poder requerer esse benefício de pensão por morte, né? Então, veja, né, eu sempre dou um exemplo. Imagine uma criança de 2 anos que o pai e a mãe faleçam, essa criança ela tem 180 dias para bater na porta do INSS e pleitear esse benefício de pensão por morte. E eu trago aqui a tese da inconstitucionalidade, conforme prevê o artigo 227 da Constituição, que tem toda a questão do princípio da proteção do menor. E também a gente pode trazer aqui, quando a gente fala da teoria da convencionalidade, então aplicar as convenções internacionais no nosso ordenamento. Né? Nós temos o Estatuto sobre os Direitos da Criança, que fala dessa proteção previdenciária para as crianças, para os adolescentes, né? Então, um ponto que foi trazido pela MP 871, lá de 2019, que vejo aqui como um ponto bem polêmico. E, né, depois nós tivemos a tão polêmica reforma da Previdência, né, a emenda número 103 de 2019, então a PEC 6, que foi convertida, que foi aprovada a emenda constitucional número 103 de 2019, que trouxe alguns pontos bastante polêmicos e que a gente está vendo o reflexo disso agora, né? Em razão de tantas mortes que nós estamos vivenciando, enfim. E dentre esses pontos polêmicos que nós temos aqui com relação à reforma, o primeiro deles, aqui, que a gente está falando já de filhos, crianças, né? Trago aqui a questão do menor sobre guarda. Né? Nós tínhamos conseguido uma conquista no STJ, no tema 732, esse tema ele possibilitou então a concessão da pensão por morte ao menor sobre guarda, até para vocês entenderem um pouquinho por que surgiu essa polêmica, né? Por que precisou ser judicializado. A redação original da Lei 803 de 91, ela previa a possibilidade do filho menor, do menor sobre guarda receber o benefício de pensão por morte. Em 96, mais uma vez, veio uma medida provisória que converteu nessa lei, foi a 9.528 de 97, e excluiu o menor sobre guarda dessa proteção. E a discussão que se tinha era qual lei tinha que prevalecer, se é a lei previdenciária ou o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que trazia no ECA a proteção do menor sobre guarda para fim de recebimento do benefício de pensão por morte. E aí o STJ, finalmente, no tema 732, ele entendeu que a legislação que iria prevalecer seria a legislação especial, que é o ECA. Né? Então, poderia ser concedido o benefício de pensão por morte ao menor sobre guarda. Mas, né, veio a reforma da Previdência e, mais uma vez, a reforma da Previdência excluiu o menor sobre guarda dessa proteção previdenciária. Então, sem dúvida alguma, é mais uma causa de judicialização que nós vamos ter. E aqui, mais uma vez, nós vamos ter que trazer os argumentos constitucionais e também buscar os argumentos nas convenções internacionais. Né, Michele? Eu sempre digo que o pessoal do direito previdenciário, eles precisam conhecer muito as convenções internacionais, porque elas se aplicam muito ao direito previdenciário. Né? Nós temos várias situações que a gente consegue achar a resposta nessas convenções internacionais. E um até exemplo... o entendimento, né, que já havia, né, corroborado com essa linha de raciocínio que foi contrariado, na verdade, pela reforma. Eu lembro de um exemplo que a própria doutora Priscila mencionou, que estava lecionando, né, sobre esse tema, porque a gente sabe que ela é professora, né, na Damasco, e ela estava falando sobre isso, e ela disse que um aluno, sim, surgiu dizendo que, até me comoveu na época, a senhora deu mais detalhes, né, com relação a essa situação, dizendo que a neta havia mandado, então, uma mensagem, né, para ele. Não sei se a senhora se recorda desse exemplo que a senhora deu. Me recordo do meu aluno. Que era filha do coração e deu uns detalhes, assim, eu fiquei bem comovida, assim, com o seu exemplo na época, e realmente é o que acontece na prática, né? Sim, vários exatamente. relatos, né, que clientes nossos fazem, é sempre nesse sentido, né?
Inclusive, saiu uma decisão recente, né, sobre isso. Eu tenho visto bastante o pessoal divulgar: olha, o neto conquista o direito de receber a pensão por morte do avô, né? Mas eu tô pontuando, essa decisão, gente, foi antes da reforma, né? A gente tem que trazer aqui a situação pós-reforma. Até para contar um pouquinho aqui o que a Michelle contou, eu tava uma vez dando uma aula, né? Sobre esse tema e falando sobre essa questão do menor sobre guarda, que precisa dessa proteção. E aí um dos alunos me levantou a mão e dizendo que ele cuidava da neta dele como se filha fosse, né? E ele me pediu permissão para mostrar o áudio que a neta tinha acabado de mandar para ele, né? Eu lembro que foi uma aula de sexta à noite e o sábado o dia todo, assim, bem intenso, né? Foi lá em Salvador, quando a gente ainda ia presencial. Aí ele pediu para pôr o áudio, e aí a hora que ele ligou o áudio, a netinha dele falava assim: painho, o senhor tá vindo logo, né? Painho, toda hora chamando ele de painho. E, ou seja, a menina via na figura do avô realmente a figura de um pai, né? E a gente tem, então, essa questão muito importante, né? Quando a gente fala no direito previdenciário, eu falo que, principalmente esse benefício de pensão por morte, ele é um benefício que tem a ligação, né, com o direito de família, é muito evidente essa ligação com o direito de família, dessa interlocução. E a gente, Michelle, quando a gente fala de pensão, o direito previdenciário, a gente não pode se afastar da realidade, a gente tem que saber qual que é a realidade. E a realidade é essa. Muitas vezes os avós cuidam do neto como se filho fossem, né? E às vezes a gente não tem formalizado essa questão. E aí eu dou um outro exemplo, já que você tocou nesse assunto, né? Isso eu estou dando um exemplo de um avô, mas pode ser qualquer pessoa, Michelle, que cuide de alguém como se filho fosse. É aquele exemplo, né? É do meu filho do coração. Ah, eu cuido dele como se meu filho fosse, é meu filho do coração. Por que então essa criança não vai ter a proteção previdenciária? A gente tem já o reconhecimento no direito civil das famílias socioafetivas. E a gente tem que trazer isso para o direito previdenciário, essa questão das famílias socioafetivas, de pessoas que são criadas como sendo filhos e não tem nenhum tipo de formalidade para isso, né? Aliás, as relações afetivas, muitas vezes, elas são pautadas pela própria informalidade. E a gente vê muito isso já fazendo uma outra reflexão aqui, né, Michelle, com relação à união estável. Né? União estável, quando a gente fala em união estável, que é a Lei 13.846, a gente está falando aqui já, falamos da alteração da Lei 13.846, ela trouxe uma exigência muito polêmica, que é a necessidade de comprovação com prova material da união estável, e que essa prova ela tem que ser dos últimos 24 meses, né? E para comprovar a duração da união estável por mais de 2 anos, eu preciso também provas anteriores. Então, exige prova material para isso. Agora eu vou fazer uma reflexão. Você é de Santa Catarina, né, Michelle? Sim. Olha, você é de Santa Catarina, eu sou do Sudeste, pode ser que a gente tenha aqui pessoas do Norte, Nordeste, e o Brasil é enorme, e nós temos várias realidades. Eu sou aqui de São Bernardo do Campo, da minha cidade mesmo, né? Eu tenho várias realidades, né? Eu tenho pessoas que são da classe A, outras B, outras C, outras que não têm, né, condições nem ao menos de ter uma refeição por dia, né? A gente, infelizmente, tem muita desigualdade social. E a maioria, né, infelizmente, a maioria da população é pobre, considerada pobre, enfim, né? E olha só aqui, né? Se a gente pega o decreto 3.048, já com as alterações trazidas pelo decreto 10.410, ele traz um rol de provas materiais que podem ser utilizadas para a comprovação da união estável, para fins de recebimento do benefício de pensão por morte. Lá no parágrafo 6º, né? Que ele detalha Exatamente. um pouco mais ali com relação a material artigo 20 dos fatos. Salvo engano, artigo a 22, é parágrafo a 6. situação do caso fortuito ou força maior, mas também é bem difícil, né? Aplicar essa situação. Exatamente. Aí ele traz lá, a primeira prova que ele traz é que uma prova material que vai poder ser utilizada é a certidão de nascimento dos filhos, né? Tá bom, ok, certidão de nascimento dos filhos. Primeiro, se os filhos já têm mais do que 2 anos de idade,
não vai servir como prova, né? Porque a prova tem que ser dos últimos 2 anos. Porque é contemporânea, né? Daí não vale. Não, Exatamente. chega a ser ridículo, né? Eu também Então, considero ridículo isso. exatamente. Se tem que ser mais do que 2 anos, se o filho tiver mais de 2 anos, ela já não vai servir como prova. Ainda que sirva, ainda que está dentro dos 2 anos. Michele, para que a união estável seja reconhecida, tem que ter filho? Gente, não tem que ter filho. União estável é a união entre pessoas, que aliás o decreto se adequou a isso, não fala mais entre homem e mulher, fala em união entre pessoas. Mas para a união estável ser reconhecida, ela não precisa que tenha filhos, ou seja, né, não precisaria desse documento. Na verdade, aqui São duas agora, né? são Pelo duas, decreto exatamente. 10.410 Falou foi 3 provas. reduzido, Lindinha. Agora são apenas duas provas. E Duas essa provas. previsão está no parágrafo 6º, que também foi pelo decreto 10.410. Isso, reduziu aqui, ainda que sejam duas. Aí traz lá, né? Eu estava até aqui com essa parte aberta aqui do decreto, que eu estou fazendo uma atualização no livro, e vai, sei lá, traz lá Eu leio, imposto quer que eu de. leio o parágrafo 6º? Lê os documentos aí pra gente ir falando. Se puder me ajudar aí, eu agradeço. Qual que é o Eu inciso estava só com o 2? parágrafo 6º aqui aberto, peraí. Mas eu já procuro, enquanto a doutora fala, eu já procuro os documentos. Mas enfim, eu sei de cabeça aqui, só não sei a ordem. Aí ele fala lá, imposto de renda que coloque o dependente lá, né, como o beneficiário como seu dependente do imposto de renda. Aí fala lá, conta bancária em conjunto. Fala compra, fiança outorgada, enfim, fala de imóvel comprado em conjunto. Gente, primeiro ponto, conta bancária em conjunto. Nós tivemos aí, né, há um ano já, a questão do auxílio emergencial, e nós vimos quantas pessoas não tinham conta bancária. Foi um movimento aí que a Caixa precisou abrir contas para que essas pessoas recebessem o auxílio emergencial. Então, vocês acham mesmo que a realidade brasileira é de pessoas que tenham conta bancária em conjunto? De forma alguma. Isso é a minoria da população. Aí tá, tem lá imóvel comprado em conjunto, né? Gente, as pessoas não têm dinheiro nem para comer. Quem dirá para comprar um imóvel, para que esse imóvel, né, seja a procuração, enfim, ou a escritura sirva como prova aqui da união estável. Aí a gente tem lá. Comprovante de residência ainda que é um pouquinho mais simples, né? Então, aí olha só, comprovante de residência, né? A gente pode falar, então comprovante de residência. Primeiro, não necessariamente a união estável vai ser reconhecida, né? Às vezes você tem uma união estável e as pessoas não moram no mesmo endereço, né? Tem situações particulares que, por exemplo, o companheiro mora no Rio de Janeiro, o companheiro trabalha no Rio de Janeiro, a esposa trabalha em São Paulo, né? Os companheiros, e eles vivem em união estável, mas não moram dentro da mesma casa. É possível isso, né? Sim. É possível. E assim, ainda que morem, Michele, aqui eu vou falar da minha cidade, tá? Tô falando aqui da minha realidade. Eu sei que é a realidade de muitos lugares do Brasil. Existem algumas comunidades aqui em São Bernardo do Campo que a correspondência não chega diretamente na casa da pessoa. A correspondência chega ali como se fosse uma central dessa comunidade, né? Aqui no nosso interior é assim também. Exatamente. Daí chega ali num local, né? E dali eles fazem a distribuição. Exatamente. Então, assim, algo, né, que a gente tem que refletir sobre isso. Nem sei se aqui, deixa eu até pegar. Esse mês saiu aqui na revista da ASP, que é a Associação dos Advogados, deixa eu ver se dá para ver aqui, de São Paulo. Eu escrevi um artigo justamente sobre isso, né, sobre essa questão da prova na união estável, né? E eu digo que também. Eu acho muito boa essa revista. É ótima. Eles mandam prazos associados dos prazos, né? Das intimações, né? Sim. Eles mandam os prazos, enfim. Até eu falo aqui, né, eu falo da desnecessidade da prova material para o reconhecimento da união estável na pensão por morte, né? Então eu trago aqui uma tese, né, que não precisa dessa prova material para comprovação da pensão por morte, porque a lei especial que disciplina sobre união estável, que é o Código Civil, a gente tem também a previsão
da união estável dentro da Constituição, lá no artigo 226, ela não traz nenhuma exigência que essa prova tem que ser uma prova material. Nós podemos ter a prova testemunhal para fins de comprovação dessa união estável. E isso não traz esse reflexo aqui no direito previdenciário. E a gente vê muito, né? Tinha até a súmula 63 da TNU, que dizia que não precisava de prova material para fins de comprovação da união estável. Né? A gente estava com tinha uma súmula da TNU falando sobre isso. E aí veio a Lei 13.846 e trouxe essa exigência, né, de ter prova material para a comprovação da união estável. Então é algo, Michele, que sem dúvida alguma vai ser muito judicializado. Porque um dos maiores indeferimentos que nós temos com relação à pensão por morte para a união estável é a ausência de documentos, de provas materiais para isso, né? Porque administrativamente, se não tiver prova material, se não tiver pelo menos 2 provas materiais, a gente não consegue fazer a comprovação para fins de concessão da união estável. Aí, voltando agora para a emenda, né? A gente voltou lá para 13.846, voltando para a emenda constitucional número 103 de 2019, a gente teve um ponto muito polêmico na emenda número 103, que foi a questão do cálculo desse benefício de pensão por morte. E, Michele, o que eu tenho recebido... dupla, né? Redução dupla e às vezes tripla. Exato. Eu tenho, infelizmente, recebido, muitas vezes o cliente vai lá, com uma consulta, acho que o INSS calculou errado a pensão por morte. Aí, quando eu vou ver, o que aconteceu? A pensão por morte foi concedida depois da emenda número 103 e nós tivemos, então, o redutor, tanto do cálculo base ali da pensão por morte, quanto do valor da cota de dependente. Olha quem está aqui, nossa querida Eleusa. Obrigada, Eleusa. Obrigada. Aniversário ontem, pessoal. Pois é. Ontem, quando eu publiquei a live, de desejar muito mais, né, sucesso, que Deus abençoe, então, tanto obrigada. Ela, familiares. Ela estava de aniversário. Mais ontem. Coraçõezinhos ainda, porque de parabéns até. Obrigada. Gostaria já de aproveitar aqui, já que eu interrompi um pouquinho a doutora Priscila, para cumprimentar, então, todos que estão ingressando, a doutora Joso, o doutor Rodrigo. Tem algumas pessoas que colocaram ali que tem casos, né, nas suas cidades também, que optaram por essa situação de morar, né, de forma separada. Sim, exato, por que não? Vivem normalmente, né? Então, Josi, Daniela, doutora Eleusa, Maria, Alexandre. Pessoal, para mim não cometer injustiça, sejam todos muito bem-vindos, tá? A nossa conversa com relação à pensão por morte com a doutora Priscila. Ela já deu uma dica aqui para vocês, que além do livro dela, que aborda muito detalhadamente essas situações, ainda que se ela tiver aí, ela podia mostrar, né, o livro dela ali para o pessoal. Tá aqui, tá em algum canto. Mas deve estar em mãos. Tá aqui, peraí que eu vou pegar Mostra aqui. O livro, doutor. É específico de pensão por morte. Como foi um benefício que foi muito massacrado pela reforma, então a gente tem que ter um olhar bem diferenciado para esse benefício, um estudo, né, bem aprofundado. Esse aqui é da editora Juruá. Aproveitando, eu vou até deixar tem um cupom de desconto que é aluno 20, tá? Então, que chique! Aluno 20. Aluno 20, hein? Para ganhar desconto, corre lá comprar o livro da doutora Priscila, editora Juruá, doutora Priscila. Juruá, editora Juruá, tá? Editora Juruá. E vou aproveitar, vou divulgar outra aqui também, que é esse daqui, que é o Direito Previdenciário das Mulheres, também da editora Juruá. É um livro que eu coordenei juntamente com a doutora Adriane Bramante. E nesse livro aqui, são vários artigos, né, de várias autoras, bem interessantes os artigos. E eu falo especificamente da pensão por morte, até esse ponto que eu ia chegar aqui para falar. A gente está falando do cálculo da pensão por morte. E há uma desigualdade de gênero, Michele, no benefício de pensão por morte. E já vou explicar aqui para vocês por que tem essa desigualdade. Olha só, a reforma da Previdência, ela veio e manteve os critérios diferenciados entre homem e mulher para os benefícios de aposentadoria programada. Então, continua tendo diferenciação etária, né, no benefício de
aposentadoria programada, que era aquela aposentadoria por tempo de contribuição, que é a idade mais o tempo de contribuição. Mas a emenda constitucional incluiu o critério etário para o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, né, que é a antiga aposentadoria por invalidez. Então, como que funciona isso? O homem, ele vai, se ele se aposentar por incapacidade permanente, o cálculo do benefício dele vai ser a média dos 100% dos maiores, 100% de salários de contribuição, não dos maiores mais, né, dos 100% de salários de contribuição. E aí, o coeficiente vai ser de 60% dessa média, mais 2% para cada ano que exceder 20 anos de contribuição, se homem. E para a mulher, esse acréscimo ele começa a contar a partir de 15 anos de contribuição. Então, vejam que na aposentadoria por incapacidade permanente, eles trouxeram uma diferenciação etária no cálculo do benefício, favorecendo as mulheres. Qual que é o problema, Michele? Quando a gente vai falar de pensão por morte. Por quê? Como que vai funcionar o cálculo dessa pensão por morte? Se o segurado já era aposentado no momento do óbito, a cota de dependente, que daqui a pouquinho a gente fala sobre ela, vai incidir sobre o valor da aposentadoria dele. Mas caso ele não fosse aposentado no momento do óbito, vai ser calculado o que ele teria direito se fosse se aposentar por incapacidade permanente, né? Então, se ele não fosse aposentado, vai fazer aquela média, 60% mais 2% para cada ano que exceder 20 anos de contribuição se homem, 15 anos de contribuição para mulher. E onde que está o problema aqui, né? Vamos imaginar uma união heteroafetiva, tá? Vamos imaginar que uma união heteroafetiva em que a gente tenha uma realidade que não é a realidade, né? A gente aqui está imaginando só, porque infelizmente ainda não é a realidade, mas que esse homem, essa mulher tenha trabalhado 20 anos igual, ele teve o mesmo tempo de contribuição igual e recebeu igual durante todo esse tempo. Tinha realmente igualdade aí de gênero com relação ao valor do salário. Então, durante esse período, eles tiveram o mesmo salário e o mesmo tempo de contribuição. Se o homem morrer, o cálculo do benefício de pensão por morte da mulher será incidente sobre os 60% ali, porque o homem ele só começa a contar mais coeficiente depois que passar 20 anos de contribuição. E ele só tinha 20 anos de contribuição. Se a mulher morrer e esse benefício for para o homem, o que vai acontecer? O cálculo desse benefício vai ser mais vantajoso para o homem, porque para a mulher é 60% mais 2% para cada ano que exceder 20 anos de contribuição. Ou seja, a mulher tinha 20 anos, ou seja, superou 5 anos. O coeficiente da pensão por morte do homem vai ser maior do que da mulher. Então, veja, foi criado pela emenda constitucional um critério diferenciado para proteger a mulher, né? E esse critério diferenciado, no caso da pensão por morte, ele acabou prejudicando a mulher. Porque ela vai receber a pensão do marido, né? Exatamente. Funcionar a regra pro homem, do né, marido, exatamente. E aí, é nesse livro aqui que eu trago essa tese, né? Digo que dá pra gente arguir a questão da inconstitucionalidade, enfim, né? Porque fere toda a questão do princípio da igualdade, todo o objetivo que se tem, né, de se criar critérios diferenciados para concessão, né? Quando a gente fala em critérios diferenciados para aposentadorias, a gente leva a questão biológica, né, da mulher, né, a questão biológica que a mulher, então, tem a gestação, tem a questão da amamentação e também a questão social, que, né, desde lá da época da Revolução Industrial, que a gente tem essa desigualdade entre homem e mulher, enfim. E aí eu levanto isso na pensão por morte, né? Então veja que isso acabou impactando realmente, né? Se fizer exatamente uma análise com relação à concessão inicial, que vai ser com base no recebimento masculino, né? Vai ser efetivamente o que vai acontecer, né? Com exatamente. Relação... Eu até não tinha pensado especificamente sobre essa situação. Michele, mas sabe que isso eu demorei para perceber também, sabe? Porque quando veio a emenda constitucional, né? Foi até a época que eu fiz a primeira edição do meu livro, né? Meu livro, para quem não sabe a história dele, foi a minha dissertação de mestrado, que eu terminei em 2012. E aí, né, as mulheres, né, que aí ficam grávidas, param, enfim, aconteceu isso comigo. Eu lembro que foi a época que minha filha nasceu e deixei de lado, não publiquei na época, não fiz nada.
Depois, então, de 2012, foi em 2019, eu falei, não, eu vou publicar meu livro. E aí eu tive que mudar tudo, né? Porque, pensa, né? 2015, 2019, várias mudanças, mais a emenda. E na época que eu fiz a primeira edição, eu não tinha pensado nisso. Não tinha pensado, enfim. Aí depois eu comecei, sabe? A gente vai lendo, refletindo. Eu falei, meu Deus do céu, olha que absurdo, né? Olha que absurdo esse cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente, que vai refletir aqui na pensão por morte e vai prejudicar mulheres. E, Michele, eu até fiz uma pesquisa, né, para escrever esse artigo aqui do Direito Previdenciário das Mulheres, e foi até surpreendente, porque 85% dos beneficiários do benefício de pensão por morte são mulheres. Então, veja que quem mais Os homens estão recebe... morrendo muito mais. Então, olha só. Aí é que eu venho e faço a minha reflexão. Pode ser que os homens morrem mais. Porém, sabe qual que é o grande problema aqui, Michele? Hoje mesmo eu atendi um cliente que a esposa faleceu de Covid e ele veio me procurar, na verdade não me procurar, veio procurar uma outra advogada do escritório para poder fazer o inventário, né? E aí a gente questionou, tal, ela trabalhava, falou, olha, o senhor pode dar direito na pensão por morte. Ele falou, mas eu não sabia que eu tenho direito. O homem tem direito à pensão por morte? Foi claro, Tem né? pessoas que têm dúvida ainda com relação a isso, realmente. Sim, desde a Constituição de 88, nós temos a igualdade entre homem e mulher. A gente tem, né? O homem tem direito ao benefício de pensão por morte. Então, tem esse fator. E tem outro fator também, Michele. Muitas vezes as mulheres não contribuem para a Previdência. Muitas vezes as mulheres trabalham na informalidade, muitas vezes elas até contribuíram para a Previdência, mas no momento do óbito elas não têm mais a qualidade segurado. Então, por isso que a gente tem mais esse reflexo no benefício de pensão por morte sendo concedido às mulheres, né? Por isso que elas são tão... Aliás, as mulheres, né, quando a gente pega os benefícios previdenciários, o benefício que as mulheres mais recebem é o benefício de pensão por morte, justamente por isso, né? Porque elas não conseguem atingir os requisitos para a concessão de uma aposentadoria programada, por exemplo, né? Na verdade, até na situação do rural, a gente tem algumas dificuldades, né, para concessão específica da mulher, porque às vezes, né, em locais assim mais interior, né, o pessoal aqui na minha região, assim, o pessoal ainda teria o hábito de colocar mais as notas, né, as documentações em nome do homem, ou mesmo aqui a gente tem algumas situações do homem, no caso, às vezes trabalhar fora, né, trabalhar em outro local, só que mora, né, no meio rural e a mulher continua no meio rural com os filhos, trabalhando realmente, não é mentira, assim, trabalhando na agricultura. Sim. Só que vendendo a produção, mas aí mais em feiras, né, mais aquelas feiras municipais, né, que não é tão formalizado assim, às vezes, então para tirar, né, essa documentação e tudo mais, e onde a gente acaba passando um pouquinho mais de trabalho para fazer essas comprovações de forma posterior, fora já inicialmente a resistência que o INSS tem de formalizar qualquer situação, no caso rural da mulher, se o marido tem a contribuição, né, em outro local que não necessariamente é a agricultura. Isso aí já vai ao primeiro empecilho, assim, né? Por assim dizer. Eu não sei se na sua região é a mesma, acontece da mesma forma. Rural, Michele, vou ser bem sincera, eu faço muito pouco, assim, muito pouco. Aqui o que a gente acaba até mais fazendo, como é uma área que tem muitas, pelo menos tinha, né? A gente está passando por um momento bem delicado aqui, mas a gente tinha muitas indústrias metalúrgicas, né? Então a gente tem que a aposentadoria especial, por exemplo, aqui é muito forte, né? Aposentadoria especial, enfim. Rural a gente não, eu pelo menos não tenho muito contato. Mas existe essa barreira. O que a gente vê mais aqui é essa situação de que o homem, às vezes, trabalha fora, a mulher permanece na agricultura com os filhos, desde pequena, né, e tudo mais. E tem fotos, tem realmente a produção, não é nada inventado, sabe? Só que nós temos a dificuldade de comprovação, uma resistência muito forte ainda do INSS nesse segmento, o que acaba prejudicando a mulher nesse sentido. E isso é cultural, né? Isso foi cultural, exato. O homem é o provedor da família. Sim. Até a doutora Giane até tem um comentário muito feliz, né? Porque o INSS, pelas considerações que ele faz, então ele quase que considera a mulher um ser inútil,
né? À medida que ela declare que ela ficou em casa trabalhando com os filhos, aí pratica a agricultura, mas com uma renda um pouco menor, né, do que o marido, então toda a sua existência foi inútil. Então esse foi um comentário que me marcou muito, Sim, assim, porque realmente, assim, pelas decisões que eles trazem, traz essa polêmica de que realmente essa existência da mulher foi inútil. E isso é exatamente. muito inconstitucional, por assim dizer, né? Pois é, Esse e a gente tem muito, entendimento. A tem doutora muito Eleusa até fez isso. um comentário aqui, ó. Hoje mesmo recebi uma ligação de uma falando que passou 30 anos cuidando dos filhos e de casa e agora quer voltar a estudar, fazer cursos, viver sua vida contributiva para saber se vai conseguir se após, no caso do Se rural, aposentar. né, doutora Eleusa? É bem Exatamente. complicado mesmo. Mas é isso mesmo, as mulheres acabam não atingindo os requisitos, né? É por isso que elas são tão beneficiárias, por isso que elas recebem tanto benefício de pensão por morte, é o benefício que acaba sobrando para elas, né? E elas foram as maiores prejudicadas quando a gente traz aqui a questão da reforma da Previdência. Porque em cima desse cálculo, Michele, a gente tem ainda mais um redutor, né? A gente tem aquela questão da cota de dependentes. Eu sempre falo que quando eu leio o artigo, né, que fala sobre a cota de dependentes na emenda constitucional, parece que eu voltei, né, não sou dessa época, embora eu tenha feito aniversário ontem, eu não sou de 60, tá, gente? Não, tá linda! Eu Tá não sou de muito 60, gata! nem tinha projeto de nascer nessa época. É, E em 60 nós tínhamos a Lei Orgânica da Previdência Social, a Lopes, e lá na Lopes nós tínhamos essa cota de dependentes, né? Essa cota de 50%, uma cota familiar, mais 10% por dependente. E veja que de 1960 até 2019, né, nós tivemos tantas conquistas sociais, em 2019 nós retrocedemos a 1960 e voltamos a ter essa cota de dependentes, né? Então, hoje, né? Ó, Neide, a Neide tá aí. Grande beijo, Neide. Ó, a Neide lembra lá da Lopes, entendeu? Ela lembra da Lei Orgânica da Previdência Social. Olha, Neide, a Neide tá aqui que não me deixa mentir. Quantas coisas, quantas conquistas, né? Nós tivemos de 60 até hoje e, infelizmente, a emenda constitucional ela veio e retrocedeu. A gente tem essa cota de dependentes. Então, que acaba reduzindo ainda mais, como você falou, né, Michelle? Às vezes é um duplo fator redutor, né? Porque a gente tem essa cota de dependentes aplicada sobre aquele cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente, né? Até no meu livro eu trago uma tabelinha aqui que eu dei até o crédito, que é do professor Sérgio Geromes. Ele dá um exemplo que alguém perguntou aqui da questão da acumulação dos benefícios, né? Se pode acumular o benefício de pensão por morte com aposentadoria, se pode acumular pensões. E eu falo que ele deu um exemplo que não é realista, mas ele precisou dar esse exemplo que não é realista para ele conseguir explicar o que aconteceu na reforma. Porque ele traz aqui, ele traz uma aposentadoria no valor de R$ 5.000 e um benefício de pensão por morte de R$ 4.500. Isso vai ser praticamente impossível de acontecer. Praticamente impossível de acontecer quando a gente coloca todos esses fatores. Mas como que vai funcionar essa questão de acumulação, né, entre pensão por morte com aposentadoria? É possível, tá, gente? É possível acumular aposentadoria com pensão por morte. Porém, você vai ter que escolher o benefício mais vantajoso, que aqui no exemplo que eu dei vai ser esse benefício de R$ 5.000. Você vai escolher o benefício mais vantajoso e o menos vantajoso você vai receber somente uma parte. Como que vai calcular isso, né? Então, até um salário mínimo, o benefício vai ser de um salário mínimo, não vai ter desconto nenhum. E depois as faixas de 2 a 3 salários mínimos, de 3 a 4 salários mínimos, começa a ter fatores, uma redução percentual. Então, Vai ter 60%, 60, 40%. 40, Sim, 20, 10. Só que o que chama exatamente. atenção nessa acumulação, doutora Priscila, é que assim, ó, é que vai sobre aquele percentual que excede o salário anterior, é que vai Sim, corresponder àquele percentual. Por exemplo, o próximo ali, né? O primeiro fica 100%. Se não atingiu o próximo 1.100 para fechar o 2.200, se atingiu, sei sim, lá, mais R$ 600 só, né? Superior ali. Em cima daqueles R$ 600 vai ser projetado 60%. Essa pessoa vai receber um salário mais 60% de R$ 600.
e assim Exato. sucessivamente nas demais faixas. É um cálculo muito estranho, né? Eu Olha, achei gente, aquele cálculo muito é estranho. muito estranho, assim, foi até confuso de quando veio a legislação da gente interpretar, né? Eu falo, né, Michele, que quem tá no direito previdenciário não tem essa de não gosto de fazer conta. O que você mais vai fazer no direito previdenciário é A conta. gente é obrigado a aprender na marra, não Na tem marra, jeito. é cálculo de tempo de contribuição, é cálculo de RMI, é cálculo de RMA, é atualização e percentual, enfim, a gente faz muito cálculo aqui no direito previdenciário, é importantíssimo, né, saber fazer esses cálculos. Então, veja, a gente teve várias alterações, mas, né, acredito que aqui nosso público, a grande maioria seja um público de advogado, né, Michele? Acho que nosso público é esse. E o que eu falo, né? Para aqueles que ficaram preocupados com a reforma da Previdência, que a reforma da Previdência ia retirar, né? A gente não ia ter mais trabalho, porque ia retirar muitos direitos, enfim. Eu só vejo oportunidades para a advocacia previdenciária. Nós temos muitas teses para trabalhar. Nós temos muitos pontos positivos, muitos não, tá? Não vou exagerar assim, mas alguns pontos positivos da reforma, como, por exemplo, a questão da regra do descarte, que tem até uma tese que a gente pode utilizar aqui na pensão por morte. Então, a gente tem alguns pontos positivos que vai ensejar a propositura de ações judiciais, né? Então, Tem as é um nó. exceções, né? E as exceções é que os advogados Sim, vão ser, então, procurados. Eu até exatamente. chamo bastante atenção para uma, que daí seria a situação do filho inválido também, né? Que é uma das Sim. exceções para que essa pensão, então, Sim, seja, seja né, de na proporção de 100%. 100%. Não Uma só o das filho, únicas, né? né, exceções, até o cônjuge também, né? O Se for cônjuge. inválido, Então, olha também vai se só, aplicar, né? bem lembrado, Michele, fala lá que a cota de dependentes não vai ser aplicada nesse percentual de 50% mais 10%, desde que vai ser de 100% a cota, se o dependente for inválido ou tiver deficiência mental, intelectual ou deficiência grave. Olha isso, gente. Deficiência mental, intelectual, deficiência grave ou inválido. Quantas, né? Quantas viúvas nós temos Travou que aqui para mim um recebem. pouquinho. Se vocês estiverem me ouvindo, eu continuo falando. Vê se Voltou, acho que voltou. Eu acho que eu estou voltou. conseguindo ouvir novamente. Travou tudo aqui. Tá chovendo aqui? Caiu. Tá chovendo muito aqui, tá caindo o mundo. Eu vou pôr no 4G para ver se melhora um pouquinho. Tá chovendo muito aqui. Não sei se é isso e a internet para de funcionar. Tá chovendo bastante. Então, são muitos pontos. A gente estava falando do inválido, né? Quantas mulheres, né, que a gente tem que já. Tá bom, tá bom. Eu vou concluir aqui. Quantas, quantas mulheres, né? Quantas mulheres a gente tem, né, que são inválidas, enfim, e que às vezes, né, se o marido falecer, elas podem reajuste. São vários aqui ficar. Ó, Michele falando sobre como presidente, tem pensão por morte, são 12 horas de curso e ainda assim não dá tempo de eu falar tudo, né? Então, eu agradeço, Michele, pela oportunidade de estar aqui com você. Travou tudo aqui para mim, não sei se você está me ouvindo, mas eu agradeço aqui a oportunidade e me coloco à disposição, tá bom? Para que vocês precisarem, quem está aqui nos assistindo também, estou à disposição. Tá falhando, gente, acho que é a chuva que está caindo aqui. Então,
Então, muito obrigada, viu? Eu vou sair, porque tá travando tudo aqui.